Oi, tudo bem? Você está aqui no canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e essa é a jornada da leitura do livro de Cantares. Olha só, hoje o dia é do capítulo 5 e do capítulo 6. Eu vou trazer algumas informações aqui, um ou outro capítulo que me chamou, um versículo no caso, que me chamou mais atenção, mas é óbvio, você tem que ter a sua experiência com a palavra. Então faça a lição de casa, vai lá, confere, pega a tua Bíblia no teu celular, como você achar melhor, mas faça a tua leitura, tenha o teu tempo com Deus, que isso muda a tua história. E claro, não esquece, compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. E para começar, capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó: Eu dormia, mas o meu coração estava desperto. Olhando essa passagem, o que eu vejo é a seguinte situação, é você, eu, qualquer ser humano, ter esse encontro com Deus, receber Jesus como Senhor e Salvador, ser o templo do Espírito Santo. Isso significa a gente ter essa conexão constante com o mundo espiritual. É manter algo que vai durar pela eternidade. A gente começa um relacionamento agora nesse plano espiritual, mas quando a gente volta para casa, ou seja, quando Jesus nos chama, simplesmente a gente já tem estabelecido esse relacionamento. A gente passa a linha que a gente chama de morte, mas a bem da verdade a gente passa para vida e vida eterna com Cristo. Então, nesse momento, eu consigo ver que desde agora a gente já está desperto, porque aqui fala, eu dormia. Ou seja, o psique da pessoa estava dormindo, estava descansando, mas ali fala, estava desperto, porque a alma da pessoa, ela permanece, nós permanecemos ligados ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é um privilégio de quem descobre a vida espiritual com Cristo. Você sempre está desperto, sempre você está atento, o Espírito Santo sempre está em conexão com você, sempre está em conexão com aquelas pessoas que buscam a presença dele. E aqui é muito claro a gente saber a importância de estar nessa mesma vibe, dessa ligação de ir e vir, porque o que é, por exemplo, uma oração? Nada mais é que uma conversa, mas é o tempo de Deus falar com a gente também. E quer ver uma coisa? Lá em Mateus capítulo 25, se você ler do 1 ao 13, vai falar da parábola das 10 virgens. E nessa passagem, nessa parábola, revela justamente a importância de estarmos despertos, porque existiam ali 10, sendo que 5 estavam sendo prudentes, por exemplo, ele faz a metáfora das lâmpadas, né? Elas tinham óleo na lâmpada, elas sabiam que aquele óleo podia acabar, então elas já tinham ali a possibilidade de repor aquele óleo, enquanto que outras, elas falaram, não tem problema, porque essa parábola narra que elas estão esperando o noivo, mas elas não sabem quando o noivo vai chegar. Então, qual que é o princípio? Peraí, se você precisa estar com uma lâmpada, essa lâmpada tem que estar acesa para a pessoa te encontrar, então quanto mais óleo você tiver, ou seja, quanto mais tempo a lâmpada ficar acesa, melhor para você. Só que ali então haviam 5 prudentes e 5 imprudentes, que simplesmente decidiram, não, eu tenho certeza, o que tem aqui de óleo já é suficiente. Só que o tempo foi passando, o noivo foi demorando para chegar e de repente as lamparinas daquelas 5 que não foram prudentes foram se apagando e elas tiveram que então correr para comprar mais óleo. Nesse momento o noivo chega e recebe aquelas noivas prudentes que estavam conectadas, sabendo da importância de cuidar para que ele as encontrasse. Então, veja, toda essa alusão, é claro, vai lá, leia também, tem detalhes bem importantes ali, mas é só para você ter uma ideia da importância de nós estarmos sempre preparados para a volta do nosso Salvador Jesus, que é o noivo, porque nós somos a igreja dele. E aqui no livro de Cantares a gente percebe muito isso, esse relacionamento de um homem com a mulher, sim, óbvio, tá claro isso aqui. Mas quando você pega esses detalhes, você consegue fazer justamente esse link com a parte espiritual, que é o que mais nos importa. Principalmente porque é disso que a Bíblia está trazendo, ele traz essa realidade espiritual para nós, traz também questões humanas, óbvio, do relacionamento homem com mulher, traz, olha, infinitamente, porque a Bíblia tem resposta para tudo, então ela entra em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito legal, só que a gente precisa procurar, se conectar para encontrar essas respostas. E olha só, quando eu migro agora para o capítulo 6, o versículo 3 vai dizer assim, ó: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa frase, ela é incrível. Por quê? Porque esse senso de pertencimento,
O ser humano, ele precisa ter esse pertencimento. Nós somos seres sociáveis, nós vivemos numa sociedade, nós gostamos de pertencer a um determinado grupo. Isso não sou eu que estou falando, não é só nem a Bíblia, isso é a ciência, ela explica a psique, a psicologia do ser humano da mesma maneira. Nós temos essa necessidade de conexão. E aqui, o meu amado é meu e eu sou dele, é entender que Jesus, ele veio e se doou de tal maneira, ele entregou tudo o que ele tinha para justamente trazer essa conexão para nós, nos conectar a Deus. Agora, o grande ponto é, nós estamos nos entregando a ponto também de nos conectarmos com ele a todo tempo. Nós fizemos uma renúncia do que nós éramos para nos tornarmos mais parecidos a cada dia com ele. Não é fácil. Eu sei que isso você pode estar pensando ou falando até, mas o ponto é que é possível porque Jesus falou, eu venci o mundo. E vocês, claro, agora essa passagem está diretamente ligada que nós, em Cristo, também poderemos vencer. Esse é o nosso papel, é estar sempre na presença dele para poder superar as coisas que essa terra nos traz. E o grande ponto aqui é só para fazer uma comparação e é interessante, quando a gente vai num hotel e tem um bom de um café da manhã, nós temos duas situações ali que passam geralmente desapercebidas, mas são bem importantes. E olha só, tem os ovos mexidos e você tem o bacon do outro lado. Quando eu olho ali esses dois alimentos, eu percebo o seguinte, a galinha, ela teve a sua participação ali tranquila nesse café da manhã. Agora, o bacon, quem forneceu o bacon ali, ele teve um comprometimento com aquilo. E qual a diferença? A galinha, ela continua viva. Agora, o do bacon, ele se doou por inteiro. Não tem como tirar um pedacinho do bacon ali do porco e colocar ali, não, tudo bem, eu tive minha participação. Não, ele literalmente foi sacrificado para que você tivesse aquele alimento na mesa. Então, o que a gente tem que entender é que como nós estamos nos posicionando na nossa vida espiritual. Nós estamos só tendo aquela participação ali, tudo bem, é uma parte dentro da minha vida. Ou não, a gente entendeu que é a parte mais importante. Então a gente está fazendo de tudo para realmente ter essa conexão. Então a gente está se entregando, a gente está se doando, a gente está se comprometendo. Justamente porque a gente sabe a importância de o velho eu morrer. E para isso é um processo de aceitar Jesus como Senhor Salvador. Se você tem a possibilidade de descer as águas do batismo para que espiritualmente para a sociedade, mas para o mundo espiritual, a gente desça o velho homem, a velha mulher, possa descer as águas e possa nascer de novo. Olha só, Jesus fez isso. Jesus se batizou. E ele não tinha pecado, mas ele fala ali com João Batista, ele dizendo bem justamente isso, que era importante que ele desse essa questão desse exemplo para as pessoas. Então, faça a tua parte, você tem acesso a tudo. Infelizmente, às vezes, é por ter tanto acesso que nós negligenciamos. Então, toma cuidado, faça a tua parte, tem esse vínculo, não seja como uma das noivas não prudentes, não seja, de repente, aquela pessoa que não se comprometeu ainda com o Evangelho. Então você vai conseguir ver uma vida completamente diferente do outro lado da sua escolha. Exatamente, da sua escolha, porque isso é totalmente conhecido como livre-arbítrio. As nossas escolhas definem quem nós somos. Até o dia de hoje, o que vai ser as minhas escolhas hoje para definir então o meu futuro? Bom, aí depende de você, depende de mim. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Leia a Bíblia e se liberte. Até o próximo vídeo. Tchau!